Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Neurotalks. Hoje vamos falar um pouco sobre os desafios tecnológicos e fisiológicos dos eletrodos intracorticais. Eu me chamo Vitor Leandro, sou fisioterapeuta e atualmente aluno do mestrado em neuroengenharia no Instituto Internacional de Neurociências Edmond Liliesafra. Bom, na neurociência, sendo mais específico na neuroengenharia, nós temos duas grandes áreas, que é a interface cérebro-máquina e a neuromodulação. A interface cérebro-máquina se refere à comunicação entre o cérebro e um dispositivo externo, como por exemplo, as pessoas que mais se beneficiam com esse tipo de tecnologia são as pessoas portadoras de distúrbios neuromotoras ou que apresentam alguma dificuldade de locomoção, como por exemplo a mobilidade reduzida, devido a algum comprometimento neurológico ou algum trauma que tenha passado, como por exemplo em casos de amputação, onde as pessoas podem controlar próteses e órteses dinâmicas a partir dos sinais decorrentes das análises que serão feitas posteriores. Então, como isso se encaixa com os eletrodos intracorticais? Os eletrodos intracorticais, eles acabam por adquirir os sinais de determinadas regiões e a partir de ter adquirido esses sinais, a gente faz um processamento desses sinais e a partir disso a gente consegue gerar um controle de dispositivos. Como por exemplo no paper de Rochberg de 2012, onde pacientes com tetraplegia passaram por um treinamento de interface cérebro-máquina para controlar um braço e uma mão robótica, a fim de treinar o alcance desses pacientes para pegar determinados objetos. Então, foi visto que tem benefícios e os pacientes ficam bastante felizes por realizar movimentos que antes pareciam mais distantes. Então, os eletrodos intracorticais acabam por facilitar com que tenhamos sinais cada vez mais fidedignos, já que a gente consegue adquirir sinais com menos ruídos, fazendo com que a gente tenha uma melhor, digamos assim, um melhor manuseio, uma melhor facilidade de se fazer uma ICM. Então, a neuromodulação, que é a outra grande área, se refere à estimulação, inibição ou modificação da atividade neural do sistema nervoso, como por exemplo a partir de agentes biológicos, químicos e físicos. No caso, a gente tem algumas técnicas que são capazes de adquirir esses sinais, sendo ela o EEG mais conhecido, né, como eletroencefalograma, temos a MEG, que é a magnetoencefalografia, temos exames de imagem, o fMRI, que utiliza a ressonância magnética funcional. Então, todas essas técnicas que eu falei, elas são não invasivas, pois elas não têm uma penetração, ou seja, ela não penetra profundamente as regiões corticais. E a gente também tem o ECOG, que são a eletrocorticografia, que ela, em algumas literaturas você pode encontrar que ela é não invasiva, já em outras você encontra que ela é semi-invasiva, pois os eletrodos eles são posicionados sobre a região da dura mater ou em contato com alguma região cortical, mas sem necessariamente perfurar a região cortical por completo, ter a lesão tecidual. A maioria dessas técnicas são feitas para adquirir sinais, assim como os eletrodos intracorticais. Porém, o eletrodo intracortical ele é invasivo, então a gente pode acabar gerando uma resposta inflamatória na região onde é penetrado esse eletrodo. Então, os implantes neurais eles são amplamente utilizados na neurociência, assim como eu venho falando, e as suas principais funções é registrar ou microestimular regiões corticais. Então, como benefício de microestimulação dos implantes neurais, a gente tem o DBS, que utiliza uma alta frequência e é bastante utilizado em pacientes com Parkinson, onde a gente consegue modular os distúrbios motores, a gente consegue reduzir, trazendo uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Então, os implantes neurais eles são altamente invasivos e a gente acaba gerando uma resposta inflamatória nessa região, que é uma das dificuldades fisiológicas que a gente encontra ao longo do tempo.
pois alguns eletrodos acabam por gerar essa resposta inflamatória e acaba danificando tanto a sua qualidade de registro quanto de microestimulação. Na imagem vocês podem observar que tem alguns eletrodos, alguns tipos de eletrodos, os eletrodos físicos e fixos e os flutuantes, onde a gente consegue observar que tem uma variedade do formato desses eletrodos, dimensões, e também tem até a imagem da inserção do eletrodo e a colocação do capacete. No caso das sondas com e sem fio, também são representadas aqui na imagem. Bom, os eletrodos mais comumente utilizados são os de Michigan, os de Utah e os de microfios. Particularmente, eu já trabalho mais com essa parte dos microfios. Então, os de Michigan ele tem esse formato, como vocês podem ver na imagem, um formato mais alongado e parece mais rígido. Já o de Utah, ele é semelhante a uma malha de eletrocorticografia, porém com penetração, já que é um microeletrodo. E ele vai perfurar o tecido cerebral. Bom, então quando a gente fala em neuroinflamação, em resposta neuroinflamatória, a gente também tem que falar um pouquinho sobre as células que ocasionam isso. Que temos o astrócito, que é uma célula da neuroglia. Ela é a mais abundante e que apresenta em maiores dimensões na neuroglia. Ela nos oferece um suporte ao tecido neural e também atua como regulador da função neuronal. Quando os astrócitos estão ativos, decorrentes de alguma lesão, a gente consegue observar um aumento do corpo celular, uma maior proliferação dele no tecido cerebral e alterações na distribuição das suas organelas. Outra célula mais importante que a gente conhece como principal célula envolvida nessa resposta imune, nessa resposta neuroinflamatória, é a micróglia. Ela apresenta fatores tróficos e anti-inflamatórios quando é identificada alguma lesão no tecido cerebral. Bom, relacionada à resposta neuroinflamatória, a resposta neuroinflamatória nada mais do que é uma resposta tecidual a lesões intrínsecas e extrínsecas ao tecido cerebral. Ou seja, ela pode se identificar tanto como aguda ou crônica. Na imagem representativa, a gente consegue visualizar um padrão de inativação glial, quando o eletrodo ele é colocado na região cortical do paciente, as células elas se apresentam ainda inativadas, porém assim que eles identificam que tem algo externo ali, as células já vão migrar para esse eletrodo, tentando eliminar esse agente patogênico, a fim de manter, né, essa integridade tecidual. E como eu falei, as principais células de defesa do sistema nervoso central são os astrócitos e as micróglias. Bom, nessas imagens, na imagem A e B, a gente consegue observar a resposta aguda na A e na B a resposta crônica, onde a gente consegue visualizar que é formada uma fibra, como se as células elas realmente tentassem englobar aquele eletrodo inserido a fim de combatê-lo, o que acaba levando fibroblastos, macrófagos e astrócitos, a fim de eliminar esse agente patogênico, o que forma essa fibra, essa camada, conhecida como gliose e também como uma cicatrização glial, digamos assim, como se ele encapsulasse, um encapsulamento glial. Na imagem C e D, a gente também consegue visualizar esse rastro do eletrodo, que significa onde o eletrodo passou, e a gente consegue ver esses astrócitos que eles foram marcados através da imunofluorescência, e a gente consegue ver que ele encapsula as sondas neurais, formando uma bainha muito densa ao redor dessa sonda. Os eletrodos invasivos, essa imagem é bastante fácil da gente compreender o que é que leva a essa dificuldade de uso dos implantes intracorticais. Pois os eletrodos invasivos eles acabam violando a barreira hematoencefálica, o que acaba gerando uma liberação de proteínas séricas e as células mieloides. E a partir dessa liberação vai ocorrer uma infiltração dessas células mieloides e a gliose reativa, o que vai induzir a liberação de citocinas neurotóxicas e inflamatórias, o que acaba gerando essa inflamação crônica, tendo essa inflamação crônica, o que acaba levando à neurodegeneração do tecido neural adjacente e uma falha na captação desse sinal, na gravação desse sinal.
Bom, então estudos têm sido amplamente realizados através da biocompatibilidade, estudando como tornar esses eletrodos cada vez mais biocompatíveis, a fim de torná-lo quase como do próprio meio, sem que tenha essa resposta inflamatória tão agressiva, o que acaba afetando a nossa qualidade de registro e de microestimulação. Então, a biocompatibilidade compreende isso, é o estudo da habilidade dos dispositivos de serem compatíveis com os tecidos. Então, quando a gente fala em alterar a estrutura física de um eletrodo ou fazer algum tratamento superficial nesse eletrodo, a gente tem que verificar se esses tratamentos eles vão fornecer uma boa biocompatibilidade, uma boa biomimética, que é a capacidade de esse eletrodo se imitar ao meio em que ele está inserido, como se ele fosse já daquele meio, e o de bioestabilidade, que é a capacidade dele manter a sua integridade física, bem como a sua funcionalidade durante todo o tempo de uso. E os estudos eles têm enfatizado a biocompatibilidade na redução da resposta inflamatória a dispositivos implantáveis, principalmente em muitos estudos atuais utilizando produtos da área da odontologia, mas também já tem alguns estudos utilizando os tratamentos superficiais em superfícies metálicas de implantes ósseos, por exemplo. Então, como perspectivas futuras para vocês, eu trago que uma das perspectivas futuras é compreender, né, trazer novas tecnologias de revestimento ou de materiais de revestimento biocompatíveis, como por exemplo, se eu fosse citar, que tragam peptídeos semelhantes à matriz extracelular e polímeros também, que visem melhorar a biocompatibilidade desses materiais e as propriedades eletroquímicas também das interfaces neurais. E também uma das perspectivas futuras é justamente trabalhar, melhorar essa biocompatibilidade de longo prazo nesses eletrodos, já que com o passar do tempo a gente vai perdendo essa qualidade de registro e a qualidade de microestimulação. Então, seria interessante que se trabalhasse nessa perspectiva a fim de promover um crescimento neuronal em direção aos eletrodos e encontrar revestimentos especiais para os diferentes para as diferentes partes de um eletrodo, dos dispositivos neuroprostéticos, a fim de induzir, né, uma melhor adesão, uma menor ativação de células inflamatórias, a fim de evitar essas respostas indesejáveis do sistema imunológico, favorecendo com que tenhamos uma melhor qualidade de registro e microestimulação, pois a partir disso a gente consegue fornecer uma ICM com uma melhor qualidade, a gente consegue oferecer um equipamento de neuromodulação com uma maior efetividade. Então, a minha pesquisa atualmente, eu trabalho nessa linha de investigação e eu busco, através de tratamento de superfície de eletrodos, trazer uma melhor biocompatibilidade, tornar o eletrodo mais biocompatível para que a gente possa melhorar tanto a qualidade de registro quanto a de microestimulação. Então, basicamente é isso. Eu espero nos encontrarmos numa próxima e obrigado.